Olá, meus amores, seja bem-vindo ao meu canal Coisas de Zilu. Estou muito feliz aqui com a mensagem de vocês e pelos e-mails que tenho recebido. Olha, vocês estão dando um feedback muito positivo para esse programa Coisas de Zilu e eu estou muito feliz, tá? Continua assim porque vou responder a todos. E não esqueça de entrar aqui no meu canal Coisas de Zilu, se inscreverem, acionar o sininho para receber notificações do próximo programa. E hoje, a nossa convidada é muito especial, gente. Vamos falar de um tema muito, assim, é um tema muito pedido por vocês, que é autoestima. Que é autoestima? A gente vai falar sobre isso. E para falar sobre isso, nós estamos trazendo uma pessoa muito especial aqui, que eu tive na casa dela, fazendo ali uma conexão com ela, com aquelas mulheres empreendedoras, aonde ela é a Cláudia Avelar, gente, esposa do Bruno Avelar, do Network, o cara mais famoso do Network aqui de Orlando hoje, hein? Maravilhoso. E quero cumprimentar você. Obrigada, Zilu. Obrigado, Cláudia, por estar aqui com a gente. É muito importante saber um pouquinho mais. Eu já sei a história dela, mas vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo. Obrigada pelo convite, Zilu. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha jornada aí com todo mundo que assiste o canal da Zilu. Mas sua história é maravilhosa, ela tem que ser ouvida por muita gente. Obrigada. Muita gente, ela tem que ser passada para frente, porque nós vamos falar de um tema muito especial aqui, que acho que você viveu isso, eu vivi, nós todos vivemos como mulher isso, que é muito especial, que é a autoestima. Você sendo uma mulher que morou em vários países, você passou por várias situações de adversidades, de cultura, de tudo em cada país. E depois você resolveu migrar para Orlando, que é a cidade maravilhosa que nós vivemos. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, como foi essa coisa de sair, você é portuguesa, minha amiga portuguesa, e você sair ali, não sei se você já morou no Brasil, qual país você escolheu como sua morada primeiro e como foi essa mudança de morar em vários países? Então, eu saí de Portugal com 21 para 22, eu morei em Londres quase 4 anos. Depois de Londres eu morei em Brasília 2 anos e 6 meses antes de vir para cá, para os Estados Unidos, eu fiquei meio ano sabático, eu e o Bruno, em BH, que é a cidade dele, com o Kevin. O meu filho nasceu em Brasília, inclusive. Teu filho nasceu no Brasil? Nasceu. O mais velho nasceu em Brasília. Em Brasília. E depois eu vim para os Estados Unidos. Eu sempre falo para as pessoas que não existe lugar perfeito. Nós que fazemos o lugar que nós moramos, né? Londres foi uma cidade que me ensinou muito, Zilu. Eu sou apaixonada até hoje. É outra cultura, né? É uma cultura que eu adoro. Sim. Sim, pontualidade, a etiqueta, a classe, as pessoas... tem também uma outra vertente, mas se veste bem, não sei se é pelo frio, mas é uma cidade assim, que eu cheguei lá uma menina e saí de lá uma mulher. Nossa. Foi uma cidade... Você teve pouco tempo lá, né? 4 anos? 4 anos. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito porque eu saí jovem, eu casei, eu morei lá, eu comecei a minha vida lá, né? Foi uma jornada, eu não diria difícil, foi necessária. Eu acho que se não fosse Londres, eu não seria quem eu sou hoje. Você morou lá antes de conhecer o Bruno, depois? Não, eu conheci o Bruno em Portugal, incrivelmente. Eu conheci o Bruno, éramos amigos, temos amigos em comum. Na época até namorava com outra pessoa, eu também. Mas sempre estávamos em contato num grupo de amigos, né? Quando tem que ser. E ele chegou com 18 e a gente começou a namorar, ele estava com 21, eu acho, ou 22, ele estava com 22, eu 21. E nos reencontramos depois, assim, já cada um solteiro, e ele já estava em Londres, ele veio para Portugal, eu não sei o que ele foi fazer lá, e a gente se reencontrou, começou a namorar, e daí passaram 15 anos já. Não sei, mas estamos solteiros. Londres foi bom para mim. Acho que, incrivelmente, eu acho que isso até vai ser surpresa para muita gente. O Brasil foi um lugar que eu tive mais dificuldades de me adaptar. Porque você sendo portuguesa, a cultura é muito diferente. A língua é muito parecida. E olha, lá eu não tinha problema de quesito imigratório, porque eu era casada com um brasileiro, eu falava a mesma língua, mas foi difícil me adaptar lá. Foi muito difícil. Brasília, eu falo assim, que eu fiquei... Não sei se eu criei expectativa demais. E aí cheguei lá, todo mundo com a vida muito corrida. E então eu não sentia aquele calor. Brasília é uma cidade muito de negócios, né? Muito business. Então as pessoas lá são... Cada um com sua vida muito corrido. Você tem que morar em Goiânia.
Sim, eu gosto. Eu conheço mesmo. Gostei. Que é onde o pessoal de Brasília se diverte, é Goiânia. Sim, sim. E depois, quando viemos para os Estados Unidos, eu e o Bruno, a gente tinha um acordo, que era, se a gente não ficar no Brasil, o próximo destino você decide. A gente conversa, mas a palavra final será a sua. Eu falei, tá bom. Aí, assim foi, 2 anos e meio depois que a gente estava no Brasil. E eu falei, Estados Unidos. Ele, Estados Unidos? Como assim Estados Unidos? Eu falei, não. Você conhecia, não sei onde você conhecia. Nunca tinha vindo aqui. Nunca tinha vindo aqui. Eu falei, Estados Unidos. Ele, Estados Unidos, como assim? Eu falei, eu tenho esse sonho de criança de morar nos Estados Unidos. Quero realizar. Ele, sonho de criança? Como é que você tem um sonho? Eu nunca ouvi você falar isso. Zilo, eu vou te falar do fundo do meu coração. Eu não tinha esse sonho. Eu não sei por que eu falei Estados Unidos. Mas é porque eu creio que Deus tinha um propósito. O inconsciente despertou. Falou, é ali que Na verdade, Deus já tinha um propósito para nós aqui, é o que eu creio hoje. E isso acabou acontecendo. Porque você vê o Poder Network, o Bruna Home Experience, o quanto de vidas estão sendo impactadas com isso aqui. Eu não sabia o que me esperava. Mas tenho certeza que era a direção de Deus que ele me usou para falar aquilo. Aí eu lembro do Bruno falar assim, eu não acredito. A gente já tem um filho, hoje eu sou cidadão português, eu vou ter que enfrentar outro processo imigratório, a sua família está toda em Portugal, o que a gente vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos. Ele veio antes, ele foi em Miami, conhecia um pouco aqui os Estados Unidos, falou, olha, Miami, com um filho pequeno, realmente não é um lugar que eu quero, os primeiros anos, visitar meu filho. E viemos em Orlando, a gente já veio com uma proposta também de business, como a gente já trabalhava com uma empresa americana lá no Brasil, né? E ele visitou Orlando, não tinha lugar no shopping que a gente queria abrir. Ele voltou e falou, Cláudia, se não tiver lugar naquele shopping para abrir esse ponto de venda, a gente não vai para os Estados Unidos. Aí eu falei, como assim? Porque eu tem que ter legal. E não tinha. Zilô, deu 3 dias, recebemos um e-mail do shopping. Tem um ponto aqui, eu falei, é pra gente ir para os Estados Unidos, ou pra Flórida. Eu acho que, assim, quando você veio pra cá, acho que foi uma das fases mais difíceis que você passou, né? Porque você teve que enfrentar uma doença do Kevin. Que você descobriu aqui. Aqui, Eu cheguei em maio nos Estados Unidos. Em novembro eu fui para o Brasil, porque inicialmente a gente veio com um visto de estudante. A gente foi lá. Mal eu sabia o que me esperava. Quando eu cheguei em novembro, eu cheguei mais ou menos dia 29, dia 24 de dezembro de 2015, 23, perdão. O Kevin acordou com os olhos muito inchados, a minha sogra estava até aqui, todo mundo achou que era uma alergia. Eu já tive uma sensação, tipo, tem algo de errado. E eu levei ele no médico e ela falou, olha, eu não conheço ele, eu preciso que ele faça uns exames de sangue, mas eu creio que ele tem nephrotic syndrome, que é um síndrome nefrótico. Aquilo, eu estava grávida do Kai na época já. Essa síndrome é o quê? A forma mais simples de eu explicar é como se o seu rim, ele faz o trabalho de filtrar, né? E aí ele leva a parte boa para o sangue e o resto você expede pela urina, né? Exato. No caso do Kevin, o rim, ele fica confuso e tudo que é para ele devolver ao sangue, ele expede pela urina. Então você fica muito inchado porque você perde uma proteína que se chama albumina. É líquido, muito líquido, tipo 4 litros. O Kevin tinha 2 anos e meio. Imagino que é uma criança com 4 litros de líquidos. Total. E vai subindo. O que acontece? Você acorda, você tá deitado, né? Aí os olhos incham. Você levanta, vai para os pés. Aí eu pensei assim, passou, tá tudo bem. Já desinchou os olhos, tá tudo bem. Você olhou os pés, estava inchado. Eu tava fazendo xixi e tal. Só que quando eu levei, ela falou, preciso que você faça esse exame hoje. Era 24 de dezembro. Eu falei, tá. Fui no laboratório, ela falou, não vai ficar pronto. Eu falei, qual é o hospital mais próximo de criança? É a Long Morse. Eu falei, Bruno, vamos para o Morse. O que tá acontecendo? Eu falei, vamos para o Morse. E já não saiu de lá. Eu passei o meu primeiro Natal nos Estados Unidos, dentro do hospital, com meu filho. Nossa, grávida ainda do Kai. Não, e grávida, né? Mas você acha que, quando você descobriu isso do teu filho, você acha que se você estivesse no Brasil teria sido mais fácil ou aqui para você foi melhor? Olha, sendo bem sincera, foi um momento que eu falo muito sobre isso. Nós temos a tendência a tudo olhar como um problema. Exato. E para mim, existe uma grande diferença entre problema e desafio. Problema é tudo aquilo que é autoestima, né? Porque você falou de autoestima, porque você sempre acreditou no melhor. Sim, não, mas eu falo no sentido assim, eu poderia eu poderia pegar e olhar aquilo como um problema. E de facto, você ter o seu filho com 2 anos e meio no hospital não é uma brincadeira. Mas quando eu comecei a entender o que era o problema dele, que ele tinha medicamentos que ele podia tomar. O Kevin ficava internado na ala de crianças com câncer. Nossa. Então, eram crianças que faziam quimioterapia com um sistema imunológico muito suprimido. E parte do tratamento nefrótico chega num ponto de corticoide e imunossupressores. Então, ele sempre ficava lá. Eu olhava e falava assim, isto aqui é problema.
porque a criança está fazendo quimioterapia, a criança já fez cirurgia e não tem o que fazer mais. O que resta é aquilo ali. O meu filho, se um remédio não funcionasse, graças a Deus, ele poderia tomar outro. E aconteceu isso. O Kevin se tornou corticoresistente, a gente teve que entrar com outro remédio, mas ele tinha solução. Então eu sempre falo que é muito importante a forma como a gente encara. Ou você encara aquilo como um problema e aquilo vai te derrubar, ou você encara como um desafio. E você vai ver sempre, mesmo sendo um desafio, o que a gente pensa quando a gente está jogando um game? É um desafio, certo? Você quer ganhar. Então você vai pensar em estratégias para poder ganhar aquilo. Exatamente. No caso do meu filho, né? É óbvio que se eu falar para você, eu nunca chorei. Eu chorei. Mas foi um momento que eu me senti mais próximo de Deus. Eu senti uma coisa assim, uma paz que transcende mesmo. Como uma voz me falando, vai ficar tudo bem. Eu sou o médico dos médicos, seu filho vai ficar bem. Foi fácil? Não foi fácil. Mas você estando grávida, né? Ainda pior. Só pra você ter noção, o melhor hospital de rim é em Miami. O melhor hospital infantil, meu filho foi tratado lá. Então eu tinha muito mais a agradecer do que, sabe? Então, isso foi, sim, um desafio muito grande que eu passei. Não desejo a ninguém, obviamente. A gente se questiona, não vou mentir, me questionei por que o meu filho, por que não eu. A gente tem esse questionamento. Mas depois que eu ouvi a voz de Deus falar comigo, eu entendi muita coisa. O que realmente importa para mim, quais são os valores que a gente tem que ter dentro da nossa casa, como é que eu quero educar os meus filhos. Eu aprendi a ser muito mais grata e a reclamar menos, porque a gente tem essa tendência, é muito normal a gente potencializar as coisas. Então, como eu falei no início, eu não imaginava o que eu ia viver aqui. Eu sabia que eu tinha que vir para cá, eu sabia que elas tinham que dar certo para vir para cá, tudo foi dando certo, e quando eu venho definitivamente para cá em 2015, meu filho, logo no primeiro mês, não tinha nem um mês que eu tinha chegado, e ele ficou doente. Então, Zilo, aí você sabe que o período seguro aqui é de novembro a dezembro. Sim. E eu tinha saído do Brasil, eu tinha feito pediatra, tudo normal. A gente não tinha feito ainda seguro-saúde. Eu paguei contas altíssimas de hospital, você não tem noção. Mas muita conta. Porque, assim, emergência, eles te atendem. Mas follow-up, que é o segmento, se você não pagar, é um hospital privado, eles não têm que atender. Exato. E, assim, paguei muita conta de hospital dele. Foram anos, assim, quase todo mês o Kevin ficava internado no hospital. Eu tô te falando isso porque não foi, passou um Natal no hospital. Não, eu passei Natal, Eu estava toda hora. Toda hora eu tinha relapse, todo mês. Aí eu tinha que fazer toda a parte de reposição e tinha que ser monitorado, fez biópsia, fez parte do estudo com remédio. Né? 2 anos e meio, né? Muita gente me pergunta a maturidade do Kevin. E ele foi forçado a crescer, ele não tinha outra opção. Entendeu? Ele tinha que tomar remédio, quando ele inchava, eles pegavam a veia dele, a veia estourava, porque está cheio de líquidos. Então tinha vezes que era 7 vezes da cabeça até o pé para tentar achar uma veia. Então você falou assim, nossa, Cláudia, por que dificilmente você vai me ver falar disso? Porque eu não vejo isso como... Eu não estou me fazendo de vítima, nem tão pouco. Não, quero que você conte a sua história, até porque é uma história. Porque muita gente pensa é uma história, né? Exatamente. Muita gente fala, coitada da Cláudia e tal. Nossa, ela é muito forte. Não, gente, todos nós somos fortes. Eu também tive os meus momentos de fraqueza, de chorar e tal. Mas quando eu comecei a entender o que realmente, para mim, fazia... o que eu queria para a minha vida, eu aprendi muito. Você pode não acreditar. Quando meu filho ficou doente, para mim foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que eu entendi o que eu queria, quem eu era. Em todos os sentidos. Emocionalmente falando, intelectualmente falando, eu busquei tudo que eu podia para ter acesso. Que ele pudesse ter acesso. E não perdeu a fé nem um minuto? Nem um minuto. Eu sabia que ele ia ficar bem. Eu lembro de falar com a nefrologista dele, ela até já aposentou. E eu falava, doutora Montaner, mas algum dia vai acabar, ele pode se curar e tal. Ela, Cláudia, não tem garantia, mas eu posso te falar que já tem estudos que comprovam que a criança, quando entra na fase de teenager, tem tendência a não ter relapse. Nefrótico, ele vai ser por resto da vida porque ele já foi diagnosticado, mas ele não vai ter recaída de ter que ficar no hospital. Eu lembro que eu falei assim, o meu filho, antes dos 14 anos, ele não vai ter mais esse problema. É fé mesmo, não tem outra forma de explicar isso. Quando chegou a pandemia, eu fiquei com muito medo, não vou te mentir, porque ele já não estava tomando os imunossupressores, mas qualquer coisinha na época, tipo assim, uma gripe, para ele era um grande problema. O Kevin teve meningite viral. Nossa! Eu passei Thanksgiving no hospital. Por quê? Você sabe que a meningite bacteriana é muito séria, né? É muito séria.
ela vai para meningite, que é a película que protege Pode o ficar com cérebro. sequelas, né? Gravíssimas. Ele teve meningite viral, foi para meningite, que é a película, né? Que protege o cérebro. Nossa, a sensação é horrível, você passa muito mal. Ficou internado de novo. Qualquer coisa, ele não podia ficar exposto no sol. Enfim, por todos esses remédios, eu falava assim, um dia ele vai parar de tomar esses remédios e ele vai ficar bem. Chegou a pandemia, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ter cuidado com o Kevin. Eu lembro que a pandemia deu lockdown em março. E foi quando eu cheguei. Foi o Spring Break e aí a escola já não voltou mais. Eu já não ia mandar, já estava decidido em casa que a gente não iria mandar. E realmente fecharam as escolas e tal, eu ficava com muito medo de tudo, era assim... eu estava comendo de uma forma geral pelo Caio, pelo Bruno, por mim, mas o Kevin não tinha essa preocupação sabendo do problema de saúde dele. Exatamente. Tinha uma proteção maior. Zilo, ele nunca ficou doente durante a pandemia, ele nunca mais tomou remédio, até hoje não tomou. Foi no ano da pandemia, que foi uma coisa assim, surreal, que todos nós vivemos. Acho que tinha aquele break, aquele tempo pra ele, né, estar só com vocês, tá lá. De certa forma, ele tá em casa até ajudou, porque eu não tinha contato com tantas pessoas, né? Então, e hoje, graças a Deus, eu continuo sendo recaída. O Bruno, nessa fase, você teve muito ele ali do lado, ou ele tinha que correr e trabalhar para poder estar te apoiando financeiramente? Olha, eu vou ser bem sincera, a gente sempre deixou isso muito claro. Eu ficava muito mais dedicada ao Kevin e o Bruno tinha que... As coisas tinham que rolar. Eu tinha loja no shopping, já tinha... nessa época eu já tinha 2, não, estava na segunda, eu acho, foi logo após o Caio nascer. Cláudia, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho muitas amigas no Brasil que gostariam de morar fora, têm essa vontade, mas não domina a língua, não fala a língua. Qual conselho você dá para essas mulheradas que, famílias, né, pessoas que não sabem falar outra língua e como o inglês, que é muito importante, e querem vir morar aqui? Eu diria que é o seguinte, você falar a língua do país que você vai migrar para mim é fundamental. Se eu não tivesse aprendido a falar inglês lá atrás, quando eu morava em Inglaterra, quando eu vivi o problema do meu filho, eu teria muito mais dificuldade. Mas você perdeu na Inglaterra? Aprendi na Inglaterra. Eu cheguei na Inglaterra e não sabia falar nada, Zilo. E eu fui com o intuito, eu e o Bruno, de aprender a falar inglês. O conselho que eu dou, nem é conselho, o que funcionou para mim foi o seguinte, a gente foi com esse objetivo. Quando a gente estava morando no centro de Londres, a gente saiu do centro de Londres, fomos para Norwich, que é uma cidade a umas 300 milhas, porque lá a gente não teria contato com o brasileiro. Porque, como eu falo, não é muito complicado você aprender inglês. Quando a pessoa percebe que você não fala, já manda um espanhol, manda alguma coisa que você... Sim. É assim, Flórida, Orlando, Miami, acaba sendo uma adaptação mais fácil. Mais fácil. Por causa da língua. Exato. Mas lembrando que é o seguinte, a não ser que você venha para cá e que você já tenha uma renda passiva, que você já trabalhe com... Que você tenha, a vida é feita, vamos falar assim? A vida ganha, né? Vem curtir. Exatamente. That's okay. É ok vir assim. Os desafios que você vai encontrar é fácil. Hoje nos hospitais tem tradutor e tal, tá tudo bem. Agora, quem vem com o intuito ainda de construir... Se você está no mercado, não tem só o mercado brasileiro, aqui é o mercado americano. Nós moramos nos Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Se você falar a língua, você já vai estar um passo acima. Nossa. Isso é fundamental. Então, tem coisas que a pessoa que tem o intuito de imigrar já pode fazer. Assistir filme, fazer cursinho, colocar as crianças na escola de inglês. Eu sei que já faz no Brasil. As crianças... Na verdade, as crianças é tão mais fácil, né, Zilu? Porque elas entram na discussão. Assim, aprendem, 6 meses elas estão falando, elas estão comandando a língua. Mas eu falo que falar a língua do país... Agora, na minha idade é difícil, cara. Eu tô aqui, já tem 3 anos que eu tô direto, e eu me viro. Mas... Você já tem audição. Já lá uma segunda língua, ela é muito mais audição do que a fala. Você tem que habituar o seu ouvido para depois, porque você... Por que criança aprende rápido? Porque ela ouve e repete. Nós não. Nós pensamos água. Água. Exato. Não faz isso, por isso que ela aprende rápido. E o medo, a criança não tem medo de errar. Sim. Nós temos muito medo de errar. Mas eu sei, não, vou falar meu inglês aqui não, porque vão rir de mim. O adulto normalmente tem mais vergonha. E eu nunca tive vergonha, Zilu. Eu falo tudo errado, mas eu quero que você me corrija. Você me corrige? Eu falava para os britânicos. E ele, tá bom. E ele ficava, não é assim, não é assim. Então, falar a língua do país é fundamental. É fundamental, a não ser que você não vai empreender aqui.
Você vai viver numa comunidade brasileira. Eu acho que a pessoa teria que aprender pelo menos o básico. Para ele não se sentir tão excluído. Ontem mesmo eu conversei com uma amiga que ele falou que a mãe dele está tendo dificuldade ele tá muito bem aqui com a família, com as filhas, porque eles falam a língua. A mãe já está sentindo muita dificuldade porque ela não consegue arrumar amigas porque ela não fala a língua. Então, existe tudo, né? Existe pensou você com o problema de saúde do teu filho não falando? Aí a pessoa fala assim, mas você ia ter um amigo que traduz para você ia pedir um tradutor no hospital, é diferente. Nossa, quando você fala a língua, você vai comunicar com o médico, você vai conseguir se expressar o que você está sentindo, a sua preocupação, o que você está com medo. É bem diferente ter alguém fazendo esse papel para você. Fica um papel muito mais profissional, só linguagem médica. Ali você não cria um vínculo. Se você não fala a língua, você não consegue criar aquele vínculo. Você vai se comunicar, mas você não consegue desenvolver assuntos. Você entende? Yes, no, ok, mas não passa disso. Aí você se sente um pouco excluído. Mas fica um pouco excluído. As pessoas você consegue, né, se comunicar. Eu ouço muito assim, o americano também, ele meio que coloca de lado e tal. Gente, repara. Não coloca, só porque eu vejo uma coisa que é muito legal, que hoje não vejo no Brasil. Você entra num restaurante, tem um barzinho. Você senta perto do americano, ele quer falar, mesmo que ele não vai te receber na casa dele, mesmo que ele não vai te convidar para nada, mas ele quer falar com você. Ele quer ali interagir. E que você vai interagir que jeito? Comunicando, né? Só fala só, yes, ok, no, mas eu não tenho paciência. É pessoas que falam assim, mas eu falo, gente, olha, uma coisa que eu aprendi, Zilu, quando eu imigrei para o Brasil, eu prometi para mim própria que eu jamais falaria alguma coisa negativa do Brasil. Mesmo hoje, tendo meu filho brasileiro, sendo casado com um brasileiro, eu prometi isso para mim. E existe um sistema no Brasil que, né, para quem vem da Europa, a gente tem um choque. Sabe por quê? Ninguém me chamou para ir lá. Eu fui porque eu quis. Exatamente. E as pessoas me... O Brasil, eu falo que o Brasil é maravilhoso, cara. A mesma coisa de consertar algumas coisinhas, precisa. Sim. Mas o Brasil, eu falo que o Brasil é um país abençoado. E é mesmo. Eu amo a minha terra. Sim. Eu optei por morar aqui por uma questão de segurança. Sim. Por uma questão de privacidade. Sim. Mas não porque eu não gosto do meu país. Eu amo. Minha família é toda lá. Sim. Se eu pudesse, eu estava lá toda hora. Sim. Eu amo Portugal, já fui 5 vezes. E às vezes eu vejo pessoas assim, falar, eu não gosto de Portugal. Falo, você conhece Portugal? Porque você falar de um lugar que você não gosta, tem que conhecer. Acho maravilhoso. Os portugueses são mal educados. Eu falei, não, eles são gentis, desde que você também seja com eles. Então, literais. É porque essa é o lance de cada país tem sua cultura. Eles têm a cultura deles. Sim. É tudo muito rápido, é tudo assim, ele tem que respeitar isso. Eu respeito muito isso. Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de viajar. E eu, assim, para falar assim, qual país você foi que você não gostou? Cara, eu amei todos. Todos. Cada um com a sua cultura diferente, com o seu estilo diferente. E, assim, o que eu acho que isso tem que ser respeitado. Sim. Como que eu vou falar mal da minha pátria? As pessoas te receberam aqui também. Eu falo, de braços abertos. Quando tá falando disso, que eu fui para o Brasil, que eu fui para Inglaterra, que eu vim para os Estados Unidos, gente, ninguém chamou, o governo americano, ninguém te chamou para vir daqui. A gente vem na boa, você chamou porque você quis, você quer. E deve exigir que a pessoa te entenda porque você não fala a língua. Não, o problema não está no país, o problema está em você. E a gente tem que saber identificar isso. Exato. Eu falo, então, quando eu dei esse exemplo do Brasil, eu falo a mesma coisa para os Estados Unidos, eu falo a mesma coisa para a Inglaterra, qualquer lugar que eu for, eu vou, a partir do momento que eu vivo naquele país, que o país me recebe, independente do processo migratório que a gente passa, das dificuldades, temos que ser gratos. Exato. Querendo ou não, a gente está sendo recebido num país que não é o nosso e que, de certa forma, está nos dando as várias... Mas é o que eu falo, a pessoa sempre prefere olhar o lado negativo do que o lado positivo. Então, é por isso que as pessoas falam muito de problema e não desafio. Então, tudo passa a ser problema. Não, porque eu não falo inglês. Não, porque o americano ele não faz nem questão que... Mas você não faz, passa pra você, né? Se o americano for lá para o Brasil, você vai fazer a pessoa daquele business falar inglês só com ele? Se falar, muito bom. Se não falar, o cara vai saber comunicar em português mais ou menos, a com tradutor, o que seja. Exato. Igual. Mas, enfim, esses desafios da língua... realmente é uma coisa que as pessoas têm que priorizar. E as pessoas priorizam o quê? Trabalhar, ganhar dinheiro, ter acesso, e o inglês vai ficando para trás. Quando eu estudei, na minha época, fazia questão de aprender inglês. Sim. Hoje, eu vejo assim, eu criei meus filhos assim, eu acho que você está criando os seus. A gente faz questão que os filhos falam pelo menos duas, três línguas. Que é muito importante. Sim. Se ele quer ser dono do... Eu sempre disse para meus filhos, se ele quer ser dono do mundo, aprenda outra língua. Sim. Porque você falando só português, você não vai ser dono do mundo. Sim. Isso, assim,
Eu não sei falar inglês, eu me viro e tal, mas eu tenho um orgulho de ver meus filhos falando fluente, sabe, o inglês, falando espanhol. A Camila fala italiano. Então eu fico muito orgulhosa de dizer. Certeza, e tem que ficar mesmo. Exato, porque eu falo, cara, quando eles viajam, eu não tenho preocupação. Eles falam, Eles se viram, né? sabe? Eu falo a mesma coisa, eu falo assim, o Kai é americano, ele nasceu aqui, é americano, português e brasileiro, fala Mas português. ele é um americano totalmente brasileiro. Um americano. Nossa, ele é uma graça. Mais O americano que você conhece. É bem isso. E eu falo assim, olha, eu tenho 3 passaportes, falo português, inglês e espanhol. O mercado de trabalho para ele, as oportunidades dele, de facto, são Nossa, vai ser né? muito maior do que de Com outro. certeza. Então, isso hoje a gente pode fazer pelos nossos filhos aquilo que talvez nossos pais não puderam na época. Mas nunca é tarde, Zilu. Eu acho que se a gente focar igual você está falando, você continua estudando, você não desiste, alguma hora o inglês vai sair. Questão de persistência. Você é uma mulher forte e determinada. E o que você tem para falar para as mulheres sobre isso e como é que você conseguiu ter isso dentro de você? Como você buscou isso? Como a mulher não pode deixar se abater e ter uma autoestima grande para que isso ajude ela no caminhar, nos problemas que vem dia a dia com a família? Zilu, eu costumo falar uma coisa, que todos nós viemos neste mundo com um DNA único. Você tem o seu, eu tenho o meu, cada um. Não existe um DNA igual, né? Então, a gente não veio neste mundo aqui com limitações de não, porque agora eu sou mãe, eu não posso fazer isso, porque agora eu sou mãe, eu não tenho tempo para isso. Não, tempo sempre existe, sabe? Eu acho que é uma questão de foco, de determinação. Eu venho de uma família que a minha mãe usava um termo que ela fala assim, Deus te deu 2 braços e 2 pernas, então trabalhe. Use. E eu fiz psicanálise por um período de tempo, e meu psicanalista me ensinou uma coisa que para mim hoje faz muito sentido. Aonde você está frutificando? Aonde você está frutificando? Nós viemos neste mundo para frutificar. Se você perguntar para uma mulher qual foi o momento que você mais frutificou na sua vida, Zilu, 99,9% das mulheres vão responder assim, quando os meus filhos nasceram. E realmente você deu um fruto. Aquilo é um fruto. Mas não é isso, né? E depois disso? Pergunta agora para os homens. Essa estatística ela cai drasticamente. Não que o homem não dê valor para o nascimento do filho, Sim. mas ela fala assim, olha, eu fiz o business tal, eu ajudei tal família, eu fiz a missão na África tal. Isso é frutificar também. Então, uma das para mim, Cláudia, que me faz sentir bem, que me deixa bem, que me joga para cima, sabe que eu estou frutificando, seja na minha empresa, seja que eu consigo conciliar a minha vida, os meus filhos, que são a minha maior prioridade, meu casamento, minha empresa, frutificar na vida do outro. E frutificar não é nem... Muitas vezes as pessoas assim, eu estou fazendo a missão, eu estou fazendo isto, Não, é frutificar, é produzir. Aquele negócio, né? Você fala assim, cara, eu sou tão boazinha, eu fiz um acerto aí pro meu vizinho, então eu tenho que ter um retorno, não é isso, né? Não, frutificar, e eu falo que toda mulher tem que... Quando eu falo frutificar, se você está em casa, olha só. Tem que buscar alguma coisa para a realização dela Pessoal, isso é fundamental. Muitas das vezes, dentro de um casamento, e eu já percebi muito isso, Zilu, a mulher começa a ficar para trás, porque ela vê o homem subir, e ela fica lá embaixo, ela se anula. Porque ela fica confortável em falar assim, não, porque se ele paga todas as contas, eu não preciso fazer nada. Mãe, eu tomo conta do maior patrimônio dela. Olha a casa, eu acompanho, eu faço tudo, tô aqui, mas você tá feliz? A maior parte delas não tá feliz, mas ela tá na zona de conforto. Então, quando ela tá na zona de conforto, ela não tem a coragem de admitir que só depende dela. Tudo depende única e exclusivamente de nós. A gente pode culpar o amigo, a mãe, o pai, o marido, mas quem não está bem, e quando realmente dá aquela virada de chave, nós mulheres somos assim imparáveis. Eu conheço muitas mulheres fortes, nada contra. Acredito que o homem tem um papel fundamental como provedor dentro de casa, sei exatamente o papel do homem dentro de casa, mas eu acho que sim, que a mulher também tem que produzir isso, sim. Até porque você falou uma coisa muito, muito legal quando a gente teve aquela lição na sua casa, que a mulher, ela tem que acompanhar o marido até para ter um diálogo com o marido. Então ela fica para trás e acaba o assunto, acaba até o casamento, porque não tem mais o que falar com a mulher. Fala assim, se o homem tá buscando muito, tá crescendo muito, e você não tá no mesmo ritmo... Que é o caso do Bruno, né? O Bruno tá assim, né? Ele tá decorando. Mas se você não vai buscar o nível de conhecimento necessário, você vai ficar para trás. Mas eu acho você uma mulher muito determinada, muito forte, até porque quando eu te conheci a primeira vez, foi na casa desses amigos, você sabe, lembra? E assim, o Bruno tinha lançado o livro dele, e você falou muito mais da história e do acontecimento do livro do que ele próprio. Falei assim, essa mulher
Português é forte, viu? Sim, a gente tem que apoiar ser o backup. Eu falo que o meu casamento não é perfeito e tá muito longe de ser. O casamento é perfeito. Não é, mas esse espírito de parceria, sabe? Eu falo assim, Bruno, pode... Ele mesmo usa essa frase, eu falo assim, eu sei que... Não, ele falou, você lembra? Lá, no dia do aniversário, ela falou assim, cara, eu não sei quanto custa um litro de leite, eu não sei... A escola, na hora que você tem que entrar na escola, não sei por quê. A Cláudia, aí eu não sei quem virou assim, mas isso é machismo. Não, isso não é machismo, isso é companheirismo. Sim. Enquanto ele está aqui trabalhando e buscando o crescer e ser alguém dentro da posição dele, Sim. ela está dando apoio total com ele. A estrutura. Dando essas coisas corriqueiras, que é o dia a dia da casa. Sim, sim. Zilu, eu e o Bruno, eu já falei isso antes, eu e o Bruno, a gente sempre teve esse acordo que eu seria responsável total pela educação das crianças, enquanto ele também estava numa fase de busca de... Isso não é machismo, isso é um acordo. O combinado não sai caro. Agora, eu sei que os meus filhos vão crescer. Por exemplo, você hoje tem filhos adultos, Graças são a Deus. criança, né? A gente sabe que isso passa. E a minha Amiga, eu vou falar uma coisa, você não passa não, tá? Eles crescem, mas os problemas, os trabalhos, a preocupação são outros, mas estão aí. Assim, graças a Deus. eu falo no sentido assim, muita gente que hoje tá em casa, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido e tal. Uma hora os filhos crescem e Você passa a ter aquela preocupação de levar para a escola, de buscar na escola, de levar para o esporte, de buscar no esporte, de fazer a comidinha na hora certa, fazer lancheirinha. que faz falta, tá? Sei. Aproveita, porque faz uma falta, gente, você não tem Por isso que hoje noção. eu fico assim, eu tenho muito pouco tempo livre, porque todo o tempo que me sobra eu foco na minha empresa. Por quê? Porque eu sei, pode até parecer assim, nossa, mas isso é uma suposição, não é? É o ciclo da vida. Uma hora eles vão crescer, eles vão para a faculdade e isso vai deixar um vazio. Então, se eu estou frutificando, que era o que eu estava falando na minha empresa, ou no que eu não vou sentir da mesma forma. Dá para sim, para a mulher ser mãe, esposa, empresária, estar aí frutificando, crescendo. Ser uma mãe ali, enérgica com a situação, ou você deixa as coisas fluir à vontade? Não, eu sou muito rigorosa. Né? Sou muito... O horário, tudo. Tudo tem horário de tomar banho, horário de comer, horário de acordar de manhã, horário de jogar, sim. E a rotina é comigo. Isso é uma disciplina, né? Disciplina. Eu fui educada assim, meu pai era muito rígido, eu nem concordo, português, sabe? Raiz. Raiz. Os meus filhos, eu não acredito na educação de bater, eu nunca bati neles, mas eu sempre ensinei o respeito. E eles me respeitam muito, Zilu. Eu não preciso hoje com o Kevin, na intimidade que eu tenho com os meus filhos, eu não preciso nem falar, ele sabe. O olhar já diz tudo. E assim, não é medo, é respeito mesmo. Mas muita gente me pergunta, como você consegue? Constância. Todo dia. Você fala assim, hoje eu posso dormir 9h30? Não. Não, hoje não. O não é algo assim, ok. O Kevin, eu falo, ok. Eu quero tomar um refri. Não. Ok. Hoje pode. Hoje pode. Hoje é sexta-feira, hoje é sábado. Posso tomar uma coca? Pode. Então, eu sempre fui essa mãe muito presente em tudo, Zilu. De me colocar como voluntária na escola para entender como é que funcionava, de todos os passeios escolares, de... tudo que eu pude fazer que estava ao meu alcance, que era autorizado pela escola, eu fiz para entender como é que funcionava o sistema daqui dos Estados Unidos. Toda a pecinha, toda a reunião, todo aniversário, tudo, eu sempre fui muito presente. E eu acho que para você criar essa relação com os seus filhos, tem que ter essa presença. Ela te gera a intimidade, né? Você não se relaciona com pessoas que você não tem contato, certo? Não, com certeza. Se eu não tenho contato, não tenho com os meus filhos, contato que eu falo estar ali presente, como é que eu vou criar essa intimidade? Não cria. Não cria. Não cria. Fica a desejar, né? Sim. Isso é muito bom, porque às vezes a gente é criticada como mãe. Você é muito durona, mãe durona. Hoje nós não estamos nesses tempos. Os filhos hoje têm que... A liberdade está muito grande hoje com os filhos. Muito grande. Acho que a família hoje, para criar filho hoje, igual você tem 2 ainda, eu, graças a Deus, já estão criados, agora é eles. Não, agora é eles. Eu já fiz a minha parte. Agora, eles que têm que, cada um, saber o que tem. Tem 2 que já têm filhos, já sabe como ela cria os filhos como você. Com essa disciplina, tudo tem horário, tudo certinho. Não é não, sim é sim. E eu olho assim, eu como vó, mãe, eu falo, não precisa ser tão dura. É assim mesmo, mãe, tem que ser assim. Assim que ele vai entender o não, que não. E eu sinto orgulhosa, eu acho muito feliz.
Mas é reflexo da sua educação também, pode ter certeza. Ah, sim, nossa, eu fui criada, minha mãe teve 11 filhos, vocês imaginam como era. Eu andava assim, a gente já saía assim, já murchava, eu saía. Mas isso é muito bom. Você como mulher, hoje, empreendedora e dona de casa, mãe, esposa, você é uma mulher completa. Eu me vejo assim, vejo você assim. Como que você hoje vê essa coisa do Bruno tá crescendo muito no network e você tá ali, caminhando junto com ele, como dona de casa, como mãe, como esposa, como mulher de negócio. Qual é assim, hoje, o que você tem em mente, metas para fazer fora do network ou você quer dentro da linha do network que o Bruno já faz para seguir esse caminho? O que você tem, assim, qual é o projeto que você tem de vida agora? Zilo, eu não me vejo, sinceramente, só se for muita vontade de Deus, dando mentoria. Eu posso até, sim, fazer igual fiz o Cláudio Haddad, uma coisa ou outra, né? Estar junto com pessoas que a gente compartilha um pouco da nossa história e também o que funcionou, porque o que funciona para mim pode não funcionar para os outros. Eu tenho a minha empresa também, que eu estou muito focada nela, porque é uma coisa mais longo prazo, que eu gosto da dinâmica daquilo que eu faço. E em relação ao Poder Network e ao Home Experience, eu sempre estive ali no backstage, sabe? Eu sempre estive por trás. Eu acredito que é um projeto que vai crescer muito, já está assim, alucinante. Exato. E tudo que depender de mim, do meu apoio, com certeza eu vou estar apoiando dessa forma. E outra coisa, Zilo, você não precisa, muitas das vezes, estar em cima de um palco para ajudar as pessoas. Eu sempre fui essa pessoa que no back ajudava também. Que não aparece, não está ali no palco, mas passaram muitas pessoas, muitas mulheres, homens também, adolescentes, durante esse período que eu tive a oportunidade de conversar e naquele momento eu pude ajudar. Então, para mim, isso tem muito valor. A sua história de vida ela é muito bonita, né? Ela é realmente, ela é uma coisa que ajuda as mulheres. Que falam, pô, ela passou por isso, ela tá aí desse jeito, por que eu não posso? E eu não te contei nem 1%, porque se eu fosse contar, assim, profundamente tudo que eu vivi... Não, mas você vai contar várias vezes, você vai contando. Mas eu acho que é essa forma de encarar, tipo, problema e desafio. Isso é facto, a gente vai ter desafios ao longo da nossa vida. Você tem um desafio que parece que você está mexendo com decoração, montando uma empresa de móveis planejados. Como é que é isso? Já está aberto, chama American Cabinets. Eu comecei já tem um tempinho. Tenho mais 2 sócios e, assim, é um projeto muito, muito legal. Eu não tornei ele muito público ainda. Você já está nesse projeto, né? Já tem uns meses que eu estou nesse projeto. Eu só não tornei ele muito público porque o nosso showroom ainda não está finalizado. Então, eu não postei muita coisa ainda e eu já tenho também algumas obras aí em andamento. E é uma coisa que me deixa muito realizada, porque tem muita gente que transforma várias coisas. E para mim, entrar dentro da casa... Você achou o seu caminho, então. Você está realizado dentro do que você gosta. Entrar dentro da casa da pessoa, você ver e depois se transformar, sabe? Você vê aquele sorriso, sabe? Tipo, você transforma, é a casa da pessoa, onde você vai assistir televisão, onde você vai dormir. Depende do que você vai comer. Você deixa ali uma marca. E esse processo todo de fazer isso, eu tive que estudar e continuo estudando, né? Mas tudo isso de projetar espaço, de conseguir pegar o briefing do que o cliente quer e entregar isso e ver esse sorriso, para mim é muito satisfatório. Eu gosto mesmo de verdade. Nem eu sabia que eu ia gostar tanto, para te falar a verdade. Ai, que bom, né? Eu tenho mais 2 sócios que fazem outra parte de back-office, de importação e tal. Então, assim, a nossa parceria, sociedade também é muito boa. A gente se dá super bem. Estou bem feliz. Então você vai deixar o Bruno com o network e você vai por esse lado que é maravilhoso, correto? Já tem agora. Na verdade, é uma coisa maravilhosa também. Você vai estar tendo contato com pessoas, você vai estar realizando sonhos de pessoas. E eu acho que a gente só cria autoridade quando a gente vive o processo. Então, se algum dia eu quero falar de empreender, de fazer alguma coisa do zero, de dedicação, primeiro eu tenho que viver o processo. Exatamente. Eu acho que as pessoas muitas vezes falam assim, nossa, Cláudia, você tem que falar, você tem que gravar mais, você tem que fazer isso mais e tal. Eu acho que tudo acontece primeiro no tempo certo, mas o que eu falo, Zilo, não é nada mais do que eu vivi. Eu não sou aquela pessoa que te dá as palavrinhas bonitas ou a frase que vai marcar, mas eu te passo a experiência real que você viveu. Que eu vivi e o que realmente o que fez diferença na minha vida. Mas isso é importante passar para as pessoas. Porque assim, se você fala para a pessoa assim, olha, tá, você me viu, mas e aí? Olha, eu vivi isto, eu senti isto e eu pensei, não, eu cheguei na conclusão que não adianta reclamar.
que eu tenho que agradecer que isto, e eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Vou ler esse livro, vou fazer... Eu fui buscando soluções. E isso eu acho... e sou eu. Se sentar numa mesa para jantar com alguém, essa é a conversa que eu vou ter com as pessoas. Eu gosto de ouvir, porque todos nós temos a nossa história. Você tem a sua, por sinal, assim, superação. Eu fiquei muito impactada com algumas coisas que a gente conversou. Todos nós temos a nossa história de vida. É legal compartilhar, mas tá, e o que você superou? Como é que você superou? E eu acho que isso as pessoas hoje... Sempre tem um caminho, né, para ser. Sempre tem um caminho, com certeza. Ai, olha, nosso papo tá maravilhoso. Mas se ficar muito longo, deixa para outra vez. Contar mais historinha outras vezes. Contar mais historinha, não. Contar mais experiência de vida. Isso. E isso vai ser maravilhoso. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje. Contar um pouquinho, né? Que você falou que nem 1% da sua história, mas só um pouquinho já é emocionante. Eu chorei o dia que você começou a contar a sua história. Achei maravilhosa, linda. E assim, é a superação de tudo isso que você passou. Que eu não tinha ideia do problema que você viveu com o teu filho. Eu não tinha. Tinha ideia de outras coisas, mas não aquilo. E assim, eu acho que filho é uma coisa que mexe muito com a gente. E foi uma superação linda que você teve. Tá lá o Kevin lindo, maravilhoso, sorrindo, correndo. Amém. Graças a Deus. E quero te agradecer e gostaria que você deixasse uma mensagem de autoestima maravilhosa aqui para as mulheres que estão aí assistindo a gente. Para os homens também, que não é só as mulheres. Precisa não, gente. Os homens precisam tanto quanto a gente. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para eles. Eu costumo falar que é o processo que te dá autoridade para que você possa lá na frente também ajudar outras pessoas. Fase não é o fim. Fase não é o fim. Fase é só um momento. Nós temos momentos ruins, eles passam. A gente tem momentos felizes, eles passam também. Tudo passa. Tudo passará, né? Como dizia assim, a fase passará. Tudo passará. E a fase, ou você enxerga ela como um momento que você precisa... Zilu, a maior parte das vezes que eu vivi momentos difíceis na minha vida é porque eu precisava mudar alguma coisa em mim. Então, com certeza. A fase é o momento exato para você refletir o que você precisa mudar. E às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas se é ruim, entenda como um processo de mudança. O que eu preciso fazer? Peraí, vai passar. Não desista. Eu sou uma pessoa assim, eu me considero muito resiliente. Eu não desisto, Zilu. Se me derem uma meta, eu não desisto até eu também sou assim. Sou determinada, sabe? Então é isso. Hora danada. Então, a mensagem é essa. Não desista. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, pare, reflita, porque alguma coisa precisa ser mudada. Deus, ele nos toca dessa forma. Exato. Para que a gente... E quanto mais fundo é o buraco, é sinal que você mais precisa refletir. Eu agradeço a Deus todos os dias, por mais que eu tenha passado por muitos desafios, foram eles que me transformaram e que me fizeram ser o que eu sou hoje. Então, encare de forma positiva. É isso. Ai, te agradecer demais. Eu que te agradeço. Por me receber na sua casa. Você abriu espaço na sua casa também para que eu falasse um pouco da minha vida. Isso. Que também é aquela coisa, não falei nem um pouquinho, mas o real vai falar, tá, Com gente? certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, vocês gostaram do papo aqui com a Cláudia Avelar? Essa mulher maravilhosa, gente. Mas, ó, para vocês saberem mais coisas que vem por aí no meu canal, Coisas de Zilu, se inscreva no meu canal, acione o sininho, para você ter notificações do próximo programa, que vai ser muito legal. Se esse foi maravilhoso, vai ter outros também tão bons quantos. Olha, muito obrigado. E vocês deixam aí as mensagens, deixam os e-mails, que nós vamos responder com muito carinho. E eu quero estar sempre contando com vocês aqui no meu canal Coisas de Zilu. E ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Até o próximo programa.